Olá, eu espero que vocês estejam bem e eu gostaria aqui de conversar hoje com vocês sobre a questão dos municípios na Constituição Federal de 1988. As pessoas elas não têm muita noção do quanto os municípios no Brasil eles gozam de autonomia perante os estados e a União Federal. Isso talvez ocorra porque, como muitos municípios brasileiros, né, dos 5.000 que nós temos, cerca de 5.000, como muitos desses dependem muito do repasse de verbas, tanto dos estados, da União, e muitas vezes precisam buscar financiamento junto à União Federal, muitas vezes pode passar a impressão de que existe uma relação de subordinação dos municípios em relação à União Federal, por exemplo. Isso não é verdade. A Constituição brasileira ela tem uma peculiaridade em relação aos municípios. Os municípios brasileiros, eles fazem parte da federação. A Federação Brasileira, né, o Brasil é uma república federativa, e ela é uma república federativa em 3 níveis. Então nós temos a União Federal, nós temos os estados e nós temos os municípios, assim como o Distrito Federal, que fazem parte dessa federação, o que significa que eles são entes autônomos dentro, do Estado brasileiro. Isso não é comum em relação a outros países, né, nós temos países que são, repúblicas unitárias, como é o caso da França. Então a França tem, por exemplo, departamentos, mas esses departamentos são autarquias, com uma autonomia, muito mais, para facilitar a administração das partes do que realmente no sentido de dar uma autonomia. Mas, antes de nós falarmos disso, né, eu acho que é interessante nós pensarmos por que que isso ocorre. Então, por que que existe essa autonomia dos municípios? E aí, nós podemos remontar, e não é uma conversa inútil, né, nós podemos remontar às primeiras cidades-estados. Então, se nós formos lá para a antiguidade, se nós formos para os primeiros centros urbanos da Mesopotâmia, e pensarmos lá em Ur, Uruk, Mari, dentre outras cidades, então houve um determinado momento, né, que o aumento da produção agrícola permitiu que alguns trabalhos se especializassem, que algumas pessoas pudessem parar de se preocupar com a alimentação e pudessem praticar, atividades como trabalhos em couro, produção, enfim, de equipamentos, de peças e coisas do gênero, né, potes de barro, e isso acabou, se concentrando em feiras, e essas feiras foram virando centros urbanos, e logo ao redor desses centros urbanos, passou a orbitar toda uma sociedade agrária voltada para a alimentação desses centros urbanos. E esses centros gozavam de uma autonomia administrativa, né, depois chegamos aí a Atenas, por exemplo, as cidades gregas, apenas para citar alguns exemplos. Então foram criando centros urbanos com grande autonomia e muitas vezes independentes, as chamadas cidades-estados. E isso tem uma razão de ser um pouco natural, porque, para que realmente naquela época, os problemas pudessem ser resolvidos de uma forma eficiente, era preciso que houvesse uma certa restrição territorial. Então, a cidade como um núcleo, não apenas urbano, mas administrativo, onde, você, está perto daqueles que te governam, você está perto, daqueles que vão tomar as decisões e a quem você vai recorrer quando você tem um problema. E ao redor, aquelas fazendas, aqueles núcleos agrícolas que fornecem alimento ao núcleo urbano, que recebem produtos no núcleo urbano e, a quem esses fazendeiros também recorrem para resolver seus problemas e até para se protegerem em caso de ataques, por exemplo.
Então, a ideia realmente do município, da cidade, da vila como ente administrativo é uma coisa razoavelmente natural. E nós vamos ver na Idade Média, né, que as cidades, como centros de comércio, elas geralmente gozavam de grande autonomia, inclusive em relação aos senhores feudais, muitas vezes em relação aos reis, elas tinham lá as suas próprias regras. Muito bem. No caso do Brasil, então, diferentes constituições brasileiras reconheceram a autonomia do município, mas não como temos hoje, né. Então, se nós formos remontar a Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891, então ela não reconhecia o município como uma unidade da federação, de jeito nenhum. E a Constituição de 1891, ela dava muito poder aos estados. Então, o que ela dizia lá no texto original, no artigo 68, é que os estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. Então, veja, na verdade, naquela estrutura de 1891, os municípios eles estavam subordinados aos estados, tanto que cabia a cada constituição estadual organizar a competência dos municípios e cada estado, então, ver como é que ele garantia essa autonomia do município. Então, o município estava efetivamente subordinado ao estado. O que a Constituição dizia é que o estado tinha que respeitar o peculiar interesse do município. Ou seja, tinha que reconhecer o fato de que cada município tem a sua realidade, cada município tem as suas particularidades e que até por uma questão de eficiência é muito melhor que o município se organize, que tenha o seu prefeito, que tenha a sua Câmara dos Vereadores. Então nós vamos ter aí várias constituições, né? Nós vamos ter 1891, 1934, 1937, 46, 67, enfim. As constituições brasileiras, normalmente, elas vão reconhecer a autonomia dos municípios, elas vão reconhecer a existência de um prefeito, de uma Câmara dos Vereadores, certo? Mas os municípios vão ter muita restrição no se auto-organizar. As leis orgânicas dos municípios, inclusive, vão ser meio que ditadas em linhas gerais por leis federais, pela Constituição, certo? E vai ser a partir da Constituição de 1988 que nós vamos dar um grande passo à frente e vamos colocar os municípios brasileiros num grau de autonomia que é muito raro. Alguns autores dizem, inclusive, né, que não existe em outros países. Os municípios, eles, além dessa possibilidade, né, de ter ali o seu próprio governo, a sua própria Câmara dos Vereadores, ele, como eu disse para vocês, ele vai fazer parte da federação, ele vai integrar a Federação Brasileira. E a respeito disso, então, nós temos, né, logo no artigo 1º da Constituição Federal, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O artigo 18 vai voltar a esse tema. O artigo 18 da Constituição vai dizer: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. E aí qual vai ser a diferença, né? O que isso vai trazer de novo? Eu não vou entrar agora em detalhes, porque justamente minha posição é muito mais aqui a de instigar vocês, né, a pesquisar esse assunto e, eventualmente, vir estudar conosco um pouco mais sobre esse assunto. Mas nós vamos ter a questão da ideia do autogoverno,
Então, o autogoverno mais ou menos a gente já tinha, né, então, eleição para prefeito, eleição para os vereadores, o prefeito vai escolher os seus secretários, que vão então agir de acordo com cada interesse local, mas, a gente vai reconhecer agora que todos os municípios têm o direito de eleger os seus prefeitos. Porque antigamente, as prefeituras das capitais, os prefeitos eram indicados pelos governadores. E nós tínhamos no passado também as instâncias hidrominerais, que eram consideradas áreas estratégicas do país e que também tinham os seus governadores, os seus prefeitos escolhidos fora do município, né. Então, a população desses municípios não escolhia o seu prefeito. Agora não, nós temos, né, todos os municípios elegem os seus prefeitos, né, e até o Distrito Federal passou a ser uma entidade autônoma, também elegendo o seu governador, certo? Mas além da questão do autogoverno, nós vamos ter a questão da auto-organização. Então, a lei orgânica hoje dos municípios, ela claro, ela tem que se deter a certos limites da Constituição Federal. Mas as prefeituras hoje, né, as câmaras dos vereadores, elas têm muito mais autonomia para redigir a lei orgânica de cada município. O que é a lei orgânica? É mais ou menos como se fosse a Constituição do município, né. Então os estados têm uma Constituição estadual, o Brasil tem uma Constituição e os municípios têm as suas leis orgânicas, que vão ser discutidas e votadas, de acordo com as peculiaridades de cada município. E elas têm um peso muito grande, elas hierarquicamente, elas estão acima de todas as leis municipais, e elas são votadas, elas precisam de uma votação de 2/3 dos vereadores para que elas sejam criadas e alteradas. Então, é uma lei bastante estável, né. Então, nós temos o autogoverno, nós temos a auto-organização. E nós vamos ter também a auto-administração. Isso aí é muito ressaltado, pelo ministro Alexandre de Moraes, né. A auto-administração, ela se apresenta pelo exercício de fato das suas competências administrativas, tributárias e legislativas. Então, não apenas você tem ali o prefeito e os seus secretários, mas eles vão exercer aquelas competências que são apontadas aos municípios pela Constituição Federal. E os municípios, eles vão ter recursos próprios. Porque, veja, é mais ou menos como aquele jovem lá que tem 21 anos de idade e diz para os pais assim: olha, agora eu quero a minha independência, eu vou sair de casa, eu não quero mais vocês mandando na minha vida, eu não quero mais vocês controlando a minha vida, mas vocês têm que pagar meu aluguel, vocês têm que pagar a minha faculdade, vocês têm que pagar minha comida. Veja, aí a gente não tem autonomia. Então a autonomia municipal, ela também se materializa, pela independência financeira. Então os municípios, eles têm as suas próprias fontes tributárias, como é o caso do IPTU e do Imposto sobre Serviços, do ISS. Agora, claro, houve a reforma tributária, as coisas vão mudar um pouquinho, mas também pela questão dos repasses, porque a Constituição Federal, ela prevê fundos de participação dos municípios, ela prevê que uma parte de tributos estaduais e até federais, como é o caso do ITR, são destinados aos municípios. Então isso com o intuito justamente de tornar algo real realmente essa autonomia dos municípios. Mas, como eu disse para vocês, na prática isso é um pouco prejudicado, porque dos nossos 5.000 e tantos municípios, alguns são muito pobres, alguns dependem muito de repasses e acabam então muitas vezes tendo que se render aí à política do Estado, à política da União Federal. Enfim, então, isso tudo, na verdade, muito rápido, muito resumidamente, apenas para jogar esse docinho na boca de vocês, para aqueles que justamente trabalham
na esfera municipal, para aqueles que querem fazer contratos com os municípios, participar de licitações. Então, vocês vão ter a oportunidade de aprofundar isso conosco. E aí, nesse caso, também deem uma olhadinha, então, no site do Instituto Roe, que está montando aí um curso na parte de direito municipal. E a gente depende muito da manifestação do interesse de vocês para que esse curso não apenas surja, que ele vai surgir, mas que ele possa se desenvolver e, eventualmente, chegar aí no município de vocês, né? Então, quem sabe um dia nós vamos estar aí com vocês, cara a cara, preparando vocês, seja para uma licitação, seja para aspectos ligados à administração do município e políticas públicas. Obrigado pela atenção de vocês.